Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniel, estou como gerente jurídico na Associação dos Advogados e hoje vou apresentar para vocês o gerenciador da ASP, que é uma ferramenta extremamente importante para o dia a dia do advogado. O gerenciador da ASP, ele foi criado com o intuito de auxiliar tanto os advogados consultivos quanto os advogados do contencioso na gestão do dia a dia, gestão do escritório, gestão de uma forma geral de toda a rotina do advogado, tá? Então, dentro desse contexto, você consegue manter toda a rotina do seu escritório, você tem uma gestão financeira através dos módulos específicos que existem dentro do gerenciador, você consegue organizar os prazos, tarefas, você consegue enviar lembretes, né, para os clientes, ou seja, se você tiver uma audiência e você tiver que organizar o link, transferir o link de acesso hoje, em razão das audiências virtuais e tudo mais, você consegue isso com facilidade dentro do próprio gerenciador. Além disso, ele concentra todas as informações com relação aos contratos existentes com cada um dos clientes, as intimações, andamentos do processo, ou seja, tudo dentro da ferramenta para facilitar o dia a dia do advogado, tá? Então, é uma ferramenta que ela tem uma integração total, né, com relação ao dia a dia do advogado. Esses foram um pequeno highlight com relação às funcionalidades. Eu acredito que as pessoas queiram ver a própria ferramenta, tá? Por isso que eu já fiz uma apresentação curta para que eu possa mostrar a ferramenta e passar cada um dos módulos na prática para vocês, tá? Então, o que nós temos de acesso muito simples? Vou transferir a tela para o gerenciador e vocês me informam se está tudo certo. A tela subiu do gerenciador? Pessoal, alguém pode me dar um retorno com relação à tela? Sim, Daniel, sim. Então, tá bom, vamos lá. Para acessar o gerenciador é muito simples, tá, pessoal? Basta acessar o site da ASP. A tela ficou aqui em cima. Só um minutinho. Acesse o site da ASP. No site da ASP, suporte profissional. O gerenciador está aqui, ó. A ASP Gerenciador. Quando você clicar no ASP Gerenciador, você vai fazer o login, o seu login com associado e senha, e aí, a partir desse momento, você acessa o gerenciador. Se você não tiver o gerenciador, basta fazer o cadastro do gerenciador. O gerenciador, ele não tem nenhum custo para o associado, tá? Ele está dentro do conjunto de produtos e serviços disponibilizados para a ASP, pela ASP, tá bom? Então, esse aqui é a primeira interface do próprio gerenciador. Eu vou passar todos esses módulos, tá? Vou apresentar todos os módulos para falar um pouquinho de cada um para vocês, tá? Então, aqui você vai ter esse dashboard que apresenta um painel e ele pode ser... Deixa eu diminuir essa tela. Pronto, tirar da frente aqui também para não atrapalhar na movimentação. Então, vamos lá. Então, você tem essa apresentação, tá? Que você consegue personalizar com relação ao painel inicial, né? Um dashboard. Então, vamos lá. Você tem aqui cadastro de pessoas, tá? Por que isso é importante? Para que você possa manter todos os contatos dos seus clientes, empresas e tudo mais extremamente atualizados, tá? Então, quando você cadastrar uma nova pessoa ou uma nova empresa, você vai colocar todas as informações pertinentes àquela parte, para que você possa, posteriormente, vincular a criação de pastas, processos, contrato, a própria agenda, o módulo financeiro e os arquivos, tá? Então, tudo isso é preciso que você faça, é necessário que você faça o cadastro completo das pessoas, se for, né, com as informações que estão aqui disponíveis. O que essa parte já tem de importante? Quando você fizer o cadastro de uma pessoa, por algum motivo, ou por digitação, ou a própria pessoa, pode ter passado os dados errados, tá? Tanto de CPF quanto de CNPJ. Então, a ferramenta, quando você fizer um cadastro básico, ela já vai apontar se existe algum erro com relação a esse cadastro, tá? Então, quando você clicar, você coloca aqui os registros profissionais, contatos, e-mails. Quando você for tentar salvar, ele vai aparecer para você que houve o quê? Um problema com relação ao CPF. Então, você já tem uma consulta prévia para saber se os dados estão corretos com relação a CPF e CNPJ, tá? Então, esse é o primeiro
ponto já de um diferencial que a própria ferramenta traz, tá? Então, depois que você fez o cadastro, ela vai completar essa lista, não há limite de cadastro, tá? Não há limite de cadastro em nenhum dos módulos, tá? Dentro do gerenciador. Então, você pode ter 600 pessoas cadastradas, pode ter 5.000 processos, você não tem um limite, tá? Ele não tem um módulo específico de contenção com relação a isso. Então, feito o cadastro, as pessoas vão estar devidamente registradas na base, você começa a observar as outras funcionalidades. O que nós temos hoje? Nós temos as intimações, tá? Aqui ao lado você tem um filtro com relação às datas, aqui vai apontando aonde você tem publicações, tá? Aqui você consegue selecionar, você consegue filtrar, né? Se você quiser especificar algum módulo, algum tribunal específico, e aqui aparece toda a relação dos diários, né, que são lidos e tratados pela ASP, tá? Então tem toda a relação para você trabalhar, você seleciona o dia, ele vai apresentar simplesmente as suas intimações. Você fecha a base e aqui você começa a ler, né, as suas intimações, todas elas certinho. Tá? Então, aqui você consegue expandir, né, você pode ler absolutamente, só que o volume é grande, né, então você consegue ler a íntegra delas ou apenas o resumo, especificamente de cada uma delas, para você passar. Você chega ao final, só, mas acabou as minhas intimações? Não. Você clica carregar mais e ele vai puxando as informações que existem com relação ao associado, tá? Então, como eu disse, o gerenciador, ele é pessoal, ele vai estar atrelado à pessoa que fizer o cadastro, tá? Então, mais uma vez, você pode acessar ali, desculpa, até pulei essa parte, mas quando você acessar o gerenciador, você pode acessar o gerenciador pelo login ou você pode criar um escritório. E nesse escritório você vai o quê? Compartilhar o acesso dele com outros advogados, estagiários, para que todos tenham acesso e possam completar as informações e utilizar isso como a base para o seu escritório. Tá? Então, depois que você clicou e começou a ver as intimações, é muito simples, tá? Você criar dentro do gerenciador um processo com base na intimação. Então, o que é importante é você cadastrar as pessoas para que você possa vincular os dados dos processos, contratos, agenda e tudo mais, módulo financeiro, mas o que é? O que gera sempre como dúvida, né? Você falou, mas eu vou ter que cadastrar todos os processos que eu tenho mais de 100 processos, eu tenho 500 processos, isso é muito ruim, eu não vou ficar digitando um por um. Você não precisa ficar digitando um por um. A partir do momento que aquele processo receber uma intimação daquele processo, a partir desse momento você cria esse processo dentro do gerenciador. De uma forma muito, muito, muito simples. Você vem aqui, ó, criar um processo, ele já vai trazer uma sugestão do número, que é o NUP, né? E aí você seleciona o número correto, vamos criar, vamos escolher um processo, pode ser esse aqui mesmo, tá? Só lembrando, aqui, ó, nós temos uma funcionalidade, inserir prazo, compartilhar. Se essa publicação for extremamente importante, você já pode compartilhar ela com um advogado que você trabalhando junto com você no caso, você pode compartilhar com uma pessoa, com o seu cliente, com quem você quiser. Então, daqui você já começa a ter as funcionalidades que facilitam o dia a dia, tá? E por que tem aqui, quero bloquear essa intimação? Porque esse processo, você pode ter homônimos, esse processo você pode ter vínculo ao processo, mas não atuar mais nesse processo. Então, você pode bloquear esse NUP, tá? Você vai bloquear esse processo e, a partir desse bloqueio, você não recebe mais intimações referentes a esse processo. Então, tomem cuidado ao bloquear a intimação de um processo, porque a leitura das intimações não serão relacionadas a ele. O processo pode continuar cadastrado no gerenciador, mas as intimações não serão mais recebidas, tá? Então, você vem aqui, criar um processo, ele vai trazer a sugestão do número, que é o NUP, selecionar o processo, e já começa o processo de cadastramento dessa seleção. Ele já traz algumas informações. O que ele faz? Ele já vai até a base, puxa as informações
E aqui, ó, ele já traz a primeira dica. Se o processo é ou não segredo de justiça, em razão do link que existe com relação ao acesso desses processos perante os tribunais. Se ele for segredo de justiça, você seleciona, se não for, porque aqui você vai ter que precisar de um acesso específico para trazer as informações na íntegra para você, tá? Então, você clica para carregar os dados, porque ele vai puxar a base dos processos eletrônicos, a base de todos aqueles processos que já estão lá nos tribunais. Carregou, é um processo eletrônico, sabemos pela data, mas também é possível o cadastramento de processos físicos, tá, gente? Porque existe o andamento desses processos disponibilizados nos sites dos tribunais, então é possível o cadastramento sem problema. Número complementar, para quem advoga já há um bom tempo, lembra que os tribunais utilizavam um número de controle, né, dentro dos cartórios. Então, a identificação era do processo mais um número de controle, as famosas fichinhas. Então, você pode colocar esse número complementar ou quando houve alteração do número, né? Nós temos hoje não há um bom tempo o NUP, mas ainda tinha uma outra raiz de números. Então, se você quiser identificar, você pode simplesmente colocar esse número aqui. Ele não vai ter referência para o andamento, tá? É sempre pelo número, pelo NUP. Tá? Então, você coloca o status que o processo está, aqui você já começa a criar o quê? Os vínculos das pastas, por isso é importante o cadastro de todas as partes, de empresas que você assessora, tá? Então, você começa a colocar os vínculos, pode criar alguma observação específica, se é um caso muito importante, se é um caso que precisa um cuidado, enfim. Quando você chegar aqui, ele já começa a trazer os dados. E o que tem de interessante? Será que esse número está correto? Aqui você já tem a primeira base. Quando você clicar nesse ícone, ele vai remeter direto para a página do tribunal, que é para você conferir se aqueles dados estão corretos. Já trouxe algumas informações que já estão previamente cadastradas nos sites, e você completa para que o cadastro fique perfeito, tá? O que é importante aqui, você precisa sempre adicionar uma parte. Então, você vai criar, depois do cadastro, você cria uma das partes, e aí você começa a vincular o processo. Só um minutinho, vamos lá. Aqui, eu clico aqui, ó. Essa parte é cliente. Você precisa, pelo menos uma parte, adicionar, né, a posição que ela está. Vou colocar que a Paula é a autora, ou réu, tanto faz. Adiciona e adiciona. Quando você adicionou, ele já aparece aqui, que é o seu cliente. Você pode acrescentar aqui outras partes, empresas, enfim, deixar o cadastro completo. E você clica para salvar e visualizar. A partir desse momento, o processo está devidamente cadastrado, tá? Então, a partir desse momento, você já tem um processo cadastrado e ele traz o quê? O andamento dos processos. Hoje, nós não temos a lista completa de todos os tribunais. Nós não temos o andamento de todos os tribunais, mas a ASP trabalha nesse sentido, tá? Para que todos os tribunais, que você tenha o andamento de todos os tribunais dentro do gerenciador. E o que é importante? Quando você fez o cadastro, a partir desse momento você tem as intimações da ASP vinculadas, elas aparecem aqui, olha o destaque, ó. Intimação da ASP, tá vendo? Apareceu a intimação, que foi o que saiu no Diário Oficial. E, ao mesmo tempo, você tem o andamento, então você tem o duplo check. Você consegue visualizar que teve a publicação e, ao mesmo tempo, você teve o quê? O andamento correspondente àquela intimação. E por que isso é importante, gente? Importante porque existem tribunais e sistemas que não publicam as informações nos diários oficiais. Isso é real. Não existem. Quem usa o Projude sabe que o Projude não faz intimação. Quem usa o EPROC sabe que aí é parcial. Existem tribunais que utilizam o EPROC e publicam, outros não. PJE, da mesma forma. Existem tribunais que publicam, não. TRF da terceira região usa PJE e disponibiliza as intimações nos diários. TRF da primeira região, só sistema. E aí o que acontece? Se você tem esse andamento cadastrado, você consegue visualizar as movimentações do processo. Você não vai ter a intimação. Por quê? Porque a intimação não foi disponibilizada no Diário Oficial, logo a ASP não consegue tratar
enviar de forma precisa para os seus advogados, mas você tem o andamento processual, então você consegue verificar aquilo, o status do processo e se tem alguma determinação, alguma deliberação a ser cumprida. Tá? Então, eu estou com aquele processo que eu acabei de cadastrar e aqui eu já começo a ter as funcionalidades. Eu posso gerenciar uma tarefa, uma providência, vincular a outros processos, contratos e compromissos, tá? Então, o que é importante? Quando você criar um compromisso, você vai colocar o título, por exemplo, um prazo, né, recurso, do jeito que você quiser. Isso aqui é 100% livre, tá? Aí você coloca a data, escolhe a data que você determina, você vai informar a hora, por quê? Você está fazendo todo esse preenchimento local, se tiver, por exemplo, então, uma audiência, você vai colocar o local da audiência, coloca as observações. Uma outra coisa importante, vocês podem verificar, está escrito, a sincronia da agenda externa está desativada. Nesse perfil que eu apresento para vocês, eu não gerei a sincronia com a conta do Google, tá? Então, se você tem uma conta do Google, você utiliza um Gmail ou alguma conta corporativa que existe esse vínculo, né, com o Google, você consegue fazer a sincronia de agendas. Então, todos os compromissos lançados lá estarão aqui. Você fez essa sincronia. Depois que você fez, você escolhe o tempo, né? Aqui, se você quer, para alertas, né? Então, eu vou ter uma audiência lá no dia 29, eu quero mandar um alerta, um compromisso, um dia antes para o meu cliente, para lembrar que ele tem que acessar o link, ou, se for o caso, comparecer ao fórum para uma audiência presencial, e você escolhe a forma como você quer, com horas de antecedência, preenche absolutamente, e aqui você vem e coloca o cadastro. Lembra como eu falei do cadastro das pessoas? Aqui você vai adicionar as pessoas cadastradas e você vai gerar esse vínculo para que elas possam receber. Então, todos os usuários que estiverem cadastrados, você consegue vincular e eles vão receber o quê? Esse compromisso por e-mail. Nessa observação, inclusive, você consegue copiar e colar o link que é disponibilizado pelos tribunais, para as audiências virtuais, e você consegue disparar esse compromisso para o seu cliente, tá? Então, você consegue, de uma forma bem simples, resolver as suas eventuais pendências com os clientes, tá? Então, tá tudo vinculado, ó. E já trouxe para mim que o cadastro que existe da Paula não tem e-mail. Olha que observação importante, tá? Então, por isso que o cadastro tem que estar completo. Então, depois que você finalizou o preenchimento do cadastro, você salva esse compromisso. O compromisso foi concluído com sucesso, tá? Então, voltando para as intimações, ó, já gerou no processo, no andamento, uma informação que você gerou um compromisso. Olha que integração interessante. Voltando às intimações, porque aqui você tem algumas funcionalidades ainda importantes. Desculpa, pessoal, que essa dificuldade não é do sistema e sim da minha conexão. Só carregar. Pronto, foi. Então, desculpa. Vamos. Carregou. Então, aqui, nenhum comentário, você consegue, aqui nesse momento, quando você selecionar, aqui você tem o favorito, e por que você pode favoritar? Você vai favoritando as informações, porque aqui no filtro, aquilo que for favorito, você já consegue selecionar, fazer um filtro prévio rápido, tá? Então, quando, na visualização, você favorita, e aí, para você filtrar, fica muito mais fácil. Lembrando que o filtro pode ser para os tribunais também ou pelas datas já aqui estabelecidas no calendário. Tá? Então, aqui, quando você clicou, você já consegue o quê? Exportar essa intimação. Você clica, ele já vai PDF. Aqui você pode exportar para o Word, se você quiser fazer algum comentário, enfim, de qualquer forma. Você pode selecionar várias intimações, clicar elas para imprimir,
ou marcar como não lido, tá? Então, você leu todas as informações, você quer deixar selecionada não lidas, só as principais. Você vai lá e faz essa seleção, tá? Tudo isso à disposição. Então, vamos agora para o módulo dos processos. Eu acabei de cadastrar esse processo, todos os processos cadastrados vão ficar aqui para que vocês possam acessar de forma rápida. Ah, mas o processo terminou, Daniel, eu não quero ficar mais com as informações. Você exclui o processo. Simples assim. Aqui você consegue adicionar, né? É uma pequena apresentação dos dados que você pode deixar disponível aqui nesse dashboard, ou se não, você pode clicar no processo e acessar ele para verificar aí os andamentos, aquilo que existe com relação diariamente, tá? Lembrando, todos os compromissos serão apresentados aqui, quando você tiver uma seleção, quando você tiver intimações, aparece aqui nesse sininho que você tem alguma tarefa, algum compromisso, alguma intimação para ser lida no próprio sistema. Tá? Então, os processos ficam todos disponíveis, você consegue exportar o relatório deles aqui embaixo, você consegue exportar todos, 30 dias ou não, ou eu vou mostrar um módulo aqui embaixo de relatório que você consegue não só personalizar o relatório, mas especificar o processo. Eu vou mandar para um cliente 10 processos dele, mas ele quer saber só de 3. Então, você seleciona só os 3 e faz essa personalização, tá? Então, aqui, partindo agora para o módulo de contratos, como eu falei, o gerenciador, ele não é exclusivo para o contencioso, tá? Então, toda a parte consultiva também pode utilizar, os escritórios consultivos também podem utilizar o gerenciador sem problema nenhum, tá? Um novo contrato, você vai criar todos os vínculos possíveis para ele, o nome é o nome que você achar pertinente, o número, se você tem escritório que trabalha por pasta e não por nome, então eu posso colocar o número, essa pasta ou esse número é um cliente número 43, você consegue, se está relacionado a uma unidade de negócio, ou seja, quem vai cuidar disso é a área fiscal, o contencioso cível, o trabalhista, então você consegue criar todos esses vínculos no contrato, tá? Vigência, início, se tem reajuste, o e-mail dos responsáveis, as pastas. Depois que você criar mais uma vez, você vem aqui, vincula uma das partes, vincula as empresas e você salva. Quando você salvar esse contrato, ele já vai ficar devidamente armazenado e ele pode ser organizado aqui dentro das pastas. Então, na pasta, você pode ter o quê? Os processos, os contratos, tudo relacionado para o seu cliente específico, para que você não tenha para que as informações não fiquem soltas e perdidas dentro do próprio gerenciador. Módulo da agenda. O módulo da agenda é extraordinário. Como eu falei para vocês, aqui você consegue fazer a configuração para vincular a agenda do Google, tá? Então, você consegue criar os compromissos, todos eles. Olha, a gente criou um compromisso de uma audiência, consigo clicar nele, ó, vou ter uma audiência, coloquei o endereço, a observação, levar os documentos, e está tudo pronto, está tudo vinculado. Aqui eu posso criar de forma direta, né, os compromissos ou as tarefas a serem cumpridas. Ah, porque eu lembrei que eu tenho um compromisso que não está relacionado a um processo, a um contrato, é só, preciso ligar para o cliente. Você pode organizar aqui, colocar na sua agenda, como vai estar vinculado, você vai ter acesso isso ao celular, e eu vou mostrar isso também para vocês, tá? Então, a agenda é fantástica para que você possa organizar absolutamente tudo. Então, o contrato vai vencer, você precisa fazer um aditivo, fazer uma renovação, tudo isso fica à disposição do advogado. Módulo financeiro, aqui é para você poder organizar a gestão, né, junto aos seus clientes. Você vai informar nesse módulo a movimentação, se você cobra por horas, propostas, as contas onde estão vinculadas, o que cada cliente vai pagar, valores, e você consegue também o perfil de usuários. Por que o perfil de usuários? Como eu falei, dentro do próprio gerenciador, você vai modular quem pode mexer, quem pode incluir, quem pode só visualizar. Então, você tem um estagiário, mas você gostaria que ele só visualizasse as informações do gerenciador. Então, ele pode visualizar apenas, ele pode incluir, e você faz esse filtro dentro da própria ferramenta, criando esses perfis de empresas e configurações de usuários, tá?
Então, tudo isso é modulado dentro do gerenciador. E aqui você consegue fazer, eu efetuei o pagamento de custas, preciso ressarcir, tudo aqui você consegue jogar esse módulo e ele vai apresentando para você um módulo de relatório de todas as despesas, para que você tenha esse controle. Arquivos. O gerenciador ele está vinculado ao Google Drive. Então, aqui, se você tiver uma conta, você consegue criar, personalizar essa conta para que todo o upload de arquivo fique já no gerenciador. Então, eu quero subir o contrato do cliente, eu não vou subir todos os documentos, todas as pastas, não vou subir só os principais. Você consegue vincular a conta, criar, faz o upload e ele também vai ficar organizado, atrelado à pasta daquele cliente. Relatório. Aqui você pode puxar o relatório por intimações, por pessoas, por processo, pela própria agenda, de uma forma bem simples. Então, como a gente criou para a Paula um processo, ele aparece para mim aqui o que ela tem. Eu clico, seleciono, posso exportar e ele vai apresentar para mim a versão tanto no Word quanto no PDF. Como eu falei, no Word, para que você possa personalizar o relatório, acrescentar algum comentário, enfim, dessa forma. E ao lado aqui ele já traz a possibilidade de você personalizar. Tá? Então aqui você vai ter a versão completa, que ele vai puxar absolutamente tudo, mas você não precisa passar no relatório todos os dados pessoais do seu cliente. Você tem ele de forma resumida, ou você tem de forma personalizada, em que você escolhe as informações que você precisa que constem no relatório. Selecionando, simples assim, só marcar, e você pode salvar esse modelo. Então, você salva um modelo de relatório e ele fica à disposição. Quando você acessar novamente esses relatórios, ele já tem o módulo previamente definido, o modelo previamente definido por você, e você consegue já clicar, é só selecionar o cliente, vai naquele modelo de relatório já pré-definido. Como falei, agora nós temos as pastas. As pastas serão organizadas por nome, por número, da forma como você quiser. Você cria essa pasta aqui, uma nova pasta, criou essa pasta, ela já fica vinculada. Então, tem o Alexandre, tem o Daniel. Essa é uma estrutura de teste, tá, gente? Então, eu tenho uma pasta aqui, eu tenho só um processo vinculado a essa pasta. Eu tenho aqui, eu nem tenho, criei a pasta, mas eu não tenho nada vinculado. Quando eu receber uma intimação, eu já criei todas as pastas. Quando eu receber uma intimação, como eu falei, eu não vou cadastrar todos os processos, eu não vou perder meses digitando todos os processos que eu tenho. Eu posso aguardar uma intimação desse processo e, com base nessa intimação, já criar o processo e aí vincula o Daniel, a Paulo, o André, o Alexandre, enfim. O nome do cliente pode ser uma empresa também, enfim, a forma que for necessária. E o que tem de bom? Né? Você falou, Daniel, ok, eu tenho aqui todas as informações do gerenciador, eu consigo fazer absolutamente tudo. O que tem de interessante? Então, se hoje você pega, eu vou sair, vou realmente para uma reunião com o meu cliente, você vai levar o seu notebook? Você vai levar o seu tablet para essa reunião? Poderia, mas o que você pode fazer? Você simplesmente abaixa o aplicativo da ASP, do gerenciador, e você tem basicamente não todas, tá? Basicamente todas as principais funcionalidades do gerenciador na sua mão. Então, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui é o aplicativo da ASP, e com isso eu posso simplesmente ir para uma reunião com o meu celular. Aqui eu consigo acessar as pessoas, o cadastro delas, então eu estou indo, esqueci o número do andar, do escritório, enfim, da empresa, eu já consigo acessar o cadastro, as intimações, os processos dessas pessoas, o contrato, eu tenho acesso à agenda, isso que é fantástico. Então, você saiu, você foi fazer uma reunião, foi almoçar, foi qualquer tipo de atividade externa, e o pessoal do escritório está lá trabalhando, e aí vão estar, incluem dentro da sua agenda os compromissos e tudo mais. Você consegue visualizar isso aqui automaticamente. Olha, eu criei aquele compromisso com relação à audiência, ele aparece aqui para mim. Tudo que é lançado na versão web vem automaticamente para sincronia na versão mobile. Lógico, você não tem todas as funcionalidades, até por usabilidade, né? Mas você consegue visualizar
quase a totalidade do serviço. Você não vai ter um módulo financeiro, mas, por exemplo, relatório. Quando você está no cliente, ele pergunta para você como que está o meu processo. Você pode entrar aqui, localiza ele, chega lá nos processos, seleciona pela pasta e você acessa o processo dele. Ele já vai puxar o quê? Inclusive todos os andamentos daquele processo. Tá? E nesse momento você já consegue passar um relatório para ele, se for necessário. Não sei se vocês conseguem, se está tudo certinho, visualizar. E você clica aqui no relatório e você já consegue exportar esses processos. Olha aqui, de forma bem simples, você consegue clicar, selecionar, vem aparecer aqui, ficou praticamente ilegível, porque abaixo, mas no celular fica bem visível, PDF. Eu baixo o PDF, salvo, e eu consigo mandar pelo WhatsApp para ele imediatamente, consigo mandar por e-mail, e aparece aqui também para mim o quê? Os alertas das intimações daqueles compromissos, tá? Então, a ferramenta, além de ter todas as funcionalidades necessárias para o dia do advogado disponibilizadas na web, ele ainda traz uma versão mobile que pode te auxiliar no dia a dia, tá, gente? Então, o gerenciador é tudo isso, né? Não poderia falar nunca, basicamente isso, é tudo isso. Lembrando, como eu falei, é uma ferramenta que está à disposição de todos os associados e sem custo nenhum. Então, para utilizar essa ferramenta, basta ter vontade, basta começar a fazer a leitura das intimações através do próprio gerenciador e começar a organizar seu escritório de uma forma definitiva dentro dessa plataforma. Bom, eu acho que seria tudo isso. Vamos para as perguntas, porque eu acredito que vão gerar inúmeras dúvidas. Vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Deixa eu informar uma coisa muito importante para vocês, tá? O atendimento da ASP, ele dá suporte ao gerenciador. Então, se você tiver com dúvida específica, olha, eu não consigo cadastrar um processo, eu estou com dificuldade para acessar um módulo, qualquer tipo de situação que surgir no dia a dia, basta ligar 3291-9200 e falar com o atendente. Olha, eu preciso de um auxílio no gerenciador. Qualquer associado terá suporte ao gerenciador imediatamente. Com relação ao timesheet, Eliseu, é simples. Quando você chegar no timesheet, você vai organizar aqui, ó. Deixa eu puxar a questão. O módulo financeiro, ele demora um pouquinho só para conexão, tá? Não é como é um módulo que trabalha em separado, ele demora um pouquinho, uns 5 segundos ele já carrega. Então, você clica nessa informação, você seleciona aqui, ó. Deixa eu puxar a tela para não atrapalhar. Só um minuto, por favor. Então, você seleciona e você já coloca o colaborador, você já coloca as informações, a data e o horário, e você consegue selecionar aqui o cronômetro, o cliente, o caso, e você salva absolutamente tudo. Então, ele já gera um relatório para aquele cliente imediato com relação às informações que você lançou de caso a caso. Bom dia, quando eu cadastro o usuário, ele também consegue utilizar a planilha de cálculo? Consegue, Sérgio. Eduardo, depois que você vincular aquela intimação, você tem a página de intimações aqui. Deixa eu achar, você tem o carregamento da página. Depois que você vincular aquela intimação, sim, ela vai direto, tá? Então, você vai receber ela de forma geral aqui. Se ela já estiver vinculada, ela vai direto para o processo, tá? Então, você tem esse vínculo, sim, direto. Aqui no chat. Pode repetir como vincular um processo à pasta do cliente? Claro que sim. Muito simples. Número sugerido. Selecionei a intimação. Já está puxando as bases iniciais dos vínculos, do status.
Aqui ele não puxou o número, basta você copiar esse número, jogar ao processo, para que ele possa. Você vai preencher os dados, salvar a pasta. Salvar, peraí, só um minutinho. Travou para mim, desculpa, gente. Vamos lá. Vincular a processo. Selecionou, puxou as informações, aqui você coloca a pasta do Paulo. Quando você cadastrar aqui, ele já vai vincular esse processo automaticamente às pastas que você criou, tá? Trouxe todas as informações, você faz a seleção. Obrigatoriamente, como eu falei, você precisa vincular uma parte. É o meu cliente, pode ser réu, o autor, enfim. Você adicionou. Clicou para salvar. Opa, eu não preenchi. Desculpa. Número complementar. Preencher os campos são obrigatórios, a parte está vinculada. Esse processo já foi salvo na pasta automaticamente do Paulo. Aqui, ó, no menu, você tem a possibilidade de travar o menu ou deixar ele variante. Deixa eu arrastar as informações aqui, voltar. Já está vinculado à pasta do Paulo, automaticamente. Bom dia, o André. É possível o gerenciador do escritório? Sim, é possível. Você vai criar, depois que você cria o perfil, você vai criar o acesso dele. Se eu já consigo mostrar. Só um minutinho, acho que eu já consigo mostrar, só mudar de tela. Então, quando você clicar aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certo? Quando você clicar aqui no gerenciador, para acessar, ele vai te dar essa... Eu acho que eu já estou logado, ele já vai cadastrar direto. Por isso. Ele já trouxe informação direto, porque eu já estou logado. Deixa eu deslogar. E eu mostro para vocês a opção. Então, no site da ASP, suporte profissional, gerenciador, acessar o gerenciador. Não, desculpa, cadê? Eu estou com outra conta vinculada e aberta, ele está trazendo, de fato, direto acesso. Mas quando você acessar o gerenciador, ele vai ter a opção para você selecionar ou por número de associado ou pelo escritório que você criou. E aí, nesse escritório, você vai dar um nome para o escritório, ou seu sobrenome, enfim, do jeito que você quiser, e as pessoas conseguem acessar através de um login que você criou e deu permissão. Então, eles conseguem, você vai criar literalmente um escritório dentro do seu gerenciador. E aí sim você vai cadastrar todo mundo que tem acesso e o perfil que essa pessoa tem dentro da ferramenta. Eliseu, você precisa vincular a sua conta do Google Drive. E aí, depois que você vincular essa conta, você consegue subir, fazer o upload de todos os documentos que tiverem, tá? Todos eles, planilha, enfim, aí você vai estar acessando
o Google Drive. Então, qualquer documento você consegue acessar. O perfil dos arquivos editáveis, aí você passa para o Google Drive. Lá você vai permitir, você vai dar acesso às pessoas que podem só visualizar aquele documento, ou se as pessoas podem editar o documento. Alguma outra pergunta, pessoal? Eu estou vendo que também no chat está tendo uma série de respostas, mas o pessoal já está dando suporte, respondendo. Dá para adicionar ou vincular um processo, algum cliente que não é parte? Sim, você pode monitorar processos que não estão na sua gestão. Você consegue vincular, né? Você consegue criar um cliente que ele não é parte, você clica, você pode, lembrando, você vai vincular a uma pessoa, porque aquele processo tem um interesse. Então, você pode vincular ao seu próprio interesse. Você vai ter o seu perfil e você cria a pasta do Daniel, os processos que o Daniel monitora por algum interesse. Então, eu vou clicar, vou vincular aqueles processos na pasta do Daniel para que eu tenha o monitoramento. Eu preciso adicionar pelo menos uma das partes ali para que eu possa organizar aquelas informações, tá? Não precisa necessariamente ser cliente. Não, no gerenciador, como eu falei, o gerenciador, ele pertence ao advogado. Existe esse estudo na área da possibilidade de receber mais de uma intimação, né, ou intimações de advogados dentro do gerenciador, mas isso pode gerar algum conflito, né, até pensando numa maneira até mais triste, de uma dissolução dessa sociedade, né, então o gerenciador pertence a quem? Então, o gerenciador está vinculado ao usuário principal. Então, esse gerenciador que eu estou mostrando para vocês, ele está vinculado ao Daniel. Eu permito que as pessoas tenham acesso ao meu gerenciador, mas ele pertence ao Daniel. Tá? Então, se tiver qualquer problema, todas as informações, o processo estão lá, são meus. Eu posso excluir aqueles processos que eu não cuido mais, que eu deixei, por algum motivo, eu vou deixar de acompanhar, mas ele está vinculado a um usuário. Pronto, agora vamos voltar para as perguntas. Sérgio, se você vincular os processos, como eu falei, hoje nós não temos a lista completa de todos os tribunais para a busca de andamento, mas a ASP já trabalha nesse sentido, para que em breve nós tenhamos todos os tribunais, o andamento de todos os tribunais na ferramenta. Tá? Então, depois que você fizer o cadastro do processo no gerenciador, sim, de forma automática, os seus processos, você terá o andamento dos seus processos. Na verdade, você precisa fazer o cadastro dele. O que você recebe de forma automática são as intimações, mas o andamento você precisa cadastrar sim. Como eu falei, na verdade, não vai precisar digitar o número de um por um. A partir do momento em que você recebeu a intimação, você clica ali, criar o vínculo, criar o processo, de uma forma bem simples, você consegue já. Na verdade, se você observar, você tem dois campos que são obrigatórios. Você tem dois campos. Ah, Daniel, mas eu não quero preencher todos os outros. Não precisa. Isso seria um cuidado a mais, mas você tem só apenas dois campos obrigatórios através de uma intimação para criar um processo no gerenciador. Então, com 2 cliques, 3 cliques no máximo, você já consegue acompanhar esse processo dentro do gerenciador e ter o andamento. Como eu falei, o importante disso é o duplo check, ou seja, ter a intimação mais o controle do andamento e a certeza de que alguns tribunais não disponibilizam essas informações dentro do diário oficial. Então, como que você faz o acompanhamento? Através do andamento. Lembrando que essas ferramentas, inclusive, deflagram o prazo depois de um certo dia. Então, eu recebi hoje uma comunicação para acessar o processo. Se em 10 dias você não acessar, seu prazo vai começar. Então, você já pode ter esse alerta dentro da própria ferramenta. Ó, recebi uma movimentação, preciso cumprir um prazo. Naquele dia, você vai acessar a ferramenta para que seja deflagrado o prazo e você possa cumprir.
Josilene, o conteúdo fica salvo para que eu possa enviar? Sim, todo o conteúdo da plataforma fica, a agenda, todos os compromissos, eles ficam todos salvos. Então, se você quiser encaminhar o link para um associado, se é necessário entrar com o número de associado, não. Como eu falei, quando você cria o escritório, cada um terá o seu usuário. Por que ele tem o seu usuário? Porque você definiu o perfil de acesso de cada um. Então, eles vão acessar esse menu, vai estar à disposição para todos. Mas o estagiário, por exemplo, se você definir, ele pode simplesmente incluir, ele não pode excluir nenhuma movimentação, ele pode simplesmente visualizar. Você vai dar o perfil. Depois que você criou o escritório, aí você define o perfil e cada um entra com o seu login de acesso. Tá? Então, por exemplo, nós utilizamos internamente o gerenciador. Na verdade, nós utilizamos todas as ferramentas disponibilizadas pela ASP. O gerenciador, lá, gerência jurídica, você acessa, eu acesso pelo meu e-mail, então é daniel.castro, e aí eu acesso com a minha senha. Cada um acessa, porque eu tenho um perfil e cada um tem um perfil dentro do gerenciador criado para a gerência jurídica da ASP. A webinar, na webinar, daqui 10 dias, ele vai ser disponibilizado, é disponibilizado tanto no YouTube quanto no AspFlix, e se for visualizado lá no AspFlix, inclusive com a emissão de certificado. Emília, eu vou pedir uma gentileza, liga no atendimento 3291-9200 e o pessoal com certeza vai te auxiliar para que você possa acessar e criar o seu escritório. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Não sei, não estou vendo outras dúvidas específicas. Você consegue exportar as informações, tá? Então, o que você consegue exportar? Quando você exportar, você vai ter a versão, você consegue exportar, mas você vai ter que ter aí alguém cadastrando, credenciado, para importar esses dados, por planilha, ou pelo Word, para incluir isso, exportar isso para outros programas que você precisar, tá? Se você tiver uma necessidade de de exportar esses dados para incluir ele em outros programas, sim, é possível. Sim, Eliseu, você consegue incluir o logo do seu escritório, isso foi pensado, sem dúvida alguma, você consegue incluir o logo do seu escritório para que ele fique personalizado, sem dúvida alguma. Carlos, o gerenciador é o mesmo, só houve a alteração da nomenclatura. Sim, é o antigo TEL. Algum limite para cadastrar documentos? Não, não há limite para cadastrar documentos. Vai existir um limite de upload de documentos vinculados à sua conta do Google Drive. Então, o Gmail, ele dá uma capacidade, se for ultrapassada essa capacidade, você pode comprar espaços e aí, enfim, tornar ilimitável. Mas de cadastro na ferramenta não há. José Santana, sem dúvida. As informações mexendo, né? Você vai utilizando ele com uma certa facilidade, ele é muito intuitivo e, de fato, você consegue tirar todas as suas dúvidas. Como eu falei, se você tiver algum problema, só ligar direto no atendimento e a gente dá todo esse suporte. Alguma chance de algum juiz aproveitar do compartilhamento e dizer que a parte foi intimada? Não. Não tem esse vínculo, né? Por isso que eu falei, até quando você puxa o andamento, se você acessa as ferramentas de forma direta, os que seriam os sistemas de peticionamento dos tribunais, alguns deles, ele consegue identificar quem logou. Então, ele consegue saber se a parte teve ciência ou não. Através do gerenciador, não. Nós puxamos os andamentos e eles são lançados aqui na ferramenta. Você não vai ter acesso, ele não vai ter acesso a quem logou para obter essa informação.
Não, Sérgio, depois que você criar o cadastro, como eu falei, o gerenciador é seu. Você vai permitir o acesso, inclusive se houver modificação de advogado ou de estagiário no seu escritório, você vai simplesmente bloquear o acesso dele. Não vai excluir o acesso dele. Por que você não vai excluir o acesso? Porque se ele cadastrou uma série de informações, se você exclui aquele cadastro, você começa a ter um conflito de perda de informações. Então, você simplesmente bloqueia o acesso. Então, a pessoa passa a não ter acesso, mas tudo que ela lançou dentro do gerenciador, você continua tendo acesso. Miguel, em 10 dias, na verdade nós falamos 10 dias, mas um pouco antes, Miguel, ele já é disponibilizado no AspFlix e no YouTube. Eduardo, você vai precisar, não sei qual é o seu celular, mas você precisa de fato baixar o programa. Você vai localizar ou na App Store ou na Play Store o aplicativo do gerenciador, você baixa o aplicativo e aí você consegue fazer o acesso também através do seu login, do seu usuário. Bom, Eliseu, como eu falei, pessoal, vocês conseguem o suporte de uma forma bem clara com relação, como são algumas dúvidas já específicas, acho que vocês conseguem ligando lá no atendimento da ASP para que possa ter esse suporte personalizado para vocês. Agradeço a participação de todos, muito obrigado pelo carinho, uma ótima sexta-feira para todo mundo.